Olá, no programa de hoje, a MM sob novo comando. A entidade que representa os interesses de mais de 800 municípios de Minas Gerais estará sob nova direção a partir do dia 7 de maio, o que foi determinante na disputa entre grupos que protagonizaram o processo de sucessão. As diretrizes de atuação institucional para os próximos 4 anos e as pautas mais desafiadoras em cidades de diferentes portes. Eu converso com o prefeito de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, Luiz Eduardo Falcão, do novo presidente eleito da Associação Mineira de Municípios. Bem-vindo, prefeito, ao Mundo Político. Um prazer recebê-lo. Prazer é todo meu, Marco, a todos que nos assistem, todo o time aqui da TV Assembleia. Muito grato por essa oportunidade aqui de falar de Minas Gerais, dos municípios mineiros e dessa nossa luta municipalista. Prefeito, após se reeleger na Prefeitura de Patos de Minas em 2024, com 85% dos votos, como que nasceu essa sua candidatura à MM? Quais foram os critérios priorizados na formação da chapa que saiu vitoriosa? Bom, a minha primeira candidatura foi em 2020. Eu não venho de família política, nunca havia me candidatado a nada e fui candidato a prefeito de Patos por acreditar que nós precisamos ter um envolvimento maior das pessoas de fora do processo político, precisamos ter mais gente nova entrando na política, né? A participação de todos os setores da sociedade. E depois que eu iniciei o meu trabalho lá, eu passei a participar da MM e fui segundo vice-presidente dessa gestão que está se encerrando agora. Portanto, eu pude perceber de perto o que pode ser melhorado e quais os caminhos que nós temos que percorrer para que os prefeitos e as prefeitas, para que os municípios tenham mais condições de representar o nosso cidadão à altura, da maneira que ele espera. E de tudo que o brasileiro paga de imposto, a gente sempre fala sobre isso, né? Uma pequena parte fica nos municípios. Então essa luta municipalista, ela é histórica, ela vem de muitos anos, essa questão de revisão do Pacto Federativo já é uma questão repisada o tempo todo, ano após ano, há décadas, aliás. E essa vai ser a nossa luta e a gente espera alcançar mais resultados. Nós precisamos afrouxar um pouco a corda do pescoço do prefeito e da prefeita, para que ele tenha condições, de fato, de fazer as políticas públicas que as pessoas esperam. Então, eu candidatei por entender que precisa de renovação nesse cenário municipalista também, né? Nós precisamos ser mais aguerridos, mais participativos e levar a Associação Mineira de Municípios para todas as regiões de Minas Gerais, estar mais presentes no dia a dia das prefeituras. O senhor toca nessa questão da revisão do Pacto Federativo, né? É de fato, como o senhor mesmo colocou, uma questão que permeia a política nacional há muito tempo. Por quais caminhos essa pauta efetivamente pode avançar, né, dada a resistência dos outros entes? É muito difícil qualquer ente federativo abrir mão de poder, abrir mão de recurso, né? A tomada de decisão hoje, por outro lado, ela está muito distante daquele que paga a conta, que é o cidadão, o lavrador, aquele que está tirando leite, o comerciante, o dentista, o advogado, o comerciante, o trabalhador da empresa, da indústria, ele é que paga os impostos. E isso acontece na cidade. E é ali que precisa ser feita a cirurgia, a vaga na creche é uma demanda da cidade, da pessoa, melhoria das estradas rurais e a definição de como os recursos serão aplicados está 70% lá em Brasília, cerca de 20% nos estados e uma parte muito pequena nos municípios. Como é que isso pode ser mudado? Essa questão do Pacto Federativo, que é nada mais do que a divisão do bolo, o que fica para cada governo, né, para o federal, para o estadual e para o municipal, ela precisa ser revista, precisa ser melhorada e não é só mudar o Pacto Federativo propriamente dito, tem que mudar os critérios também de divisão dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios. Nós temos em Minas Gerais, dos 853 municípios, quase 500 que têm até 10.188 habitantes. Esses municípios são os que mais precisam de uma associação aguerrida, representativa, porque eles não têm as ferramentas e os instrumentos que um município médio e grande tem. Vivem basicamente do FPM. Um município médio e grande ele tem assessoria, ele tem jurídico, tem advogados, tem setor de compras mais robusto, consegue contratar consultoria. Os municípios menores, você conversa com um prefeito ou uma prefeita e é muito comum um relato de que tem um advogado lá que faz o setor de compras também sozinho, que trabalha
em todas as frentes e eles precisam de ferramentas. E é aí que entra o papel da AMM. Qual que é o peso da destinação das emendas parlamentares, prefeito, nessa balança, né, federativa? Elas não são, de certa forma, compensatórias ao desequilíbrio que há? Porque elas têm chegado na ponta, né? Elas têm chegado na ponta, mas chegam nos municípios da base do parlamentar que destina a emenda, né? E essa distribuição ela não é proporcional e ela não é feita de forma igualitária, digamos assim. Então, a gente fica muito sujeito às decisões políticas. E as emendas, ainda que tenham crescido muito, as emendas ainda representam uma parte pequena daquilo que é repassado para os municípios. Eu vi uma reportagem essa semana que diz que os repasses para os municípios estão crescendo, mas as atribuições também estão crescendo. O Fundeb é um programa que foi ampliado nos últimos anos, portanto, as obrigações do município na educação em relação ao Fundeb também cresceram. O município agora ele tem que pagar piso na educação, piso na saúde, piso salarial. Aumentou a responsabilidade. Ainda em relação à educação, mas também com uma interface com a saúde. O município hoje ele tem a responsabilidade de professor apoio. Isso tem crescido muito. Desde que eu assumi a Prefeitura de Patos até o dia de hoje, nós estamos no 5º ano de trabalho lá, isso aí quadruplicou. E está vindo algum recurso a mais para poder tratar desse assunto que aflige tanto, né? Nós estamos falando da questão do autismo, das necessidades especiais ali em sala de aula, que é super justo, e machuca o prefeito ou a prefeita não ter condições de contratar todos os profissionais necessários. E, aliás, a gente vive até uma escassez de profissionais. Por exemplo, lá na minha cidade, a gente tem tido dificuldade com fonoaudiólogo. Não consegue. A APAE, lá em Patos de Minas, precisa de mais fonoaudiólogos e não consegue encontrar o profissional. Então, até isso é um problema. Né? Tivemos, inclusive, a derrubada, né, de um veto do governador aqui na Assembleia. Exatamente, agora recentemente. Tem a ver com isso, né, de fomento a políticas de inclusão. Exatamente, que é algo que vai crescer muito ainda. E outras preocupações que a gente tem. A pirâmide etária do Brasil está se invertendo, nós vamos ter muito mais idosos agora pelos próximos anos. A população do Brasil para de crescer, segundo o IBGE, aí daqui a alguns anos, nós vamos ter muitos idosos no país. O que isso significa? As prefeituras vão ter que trabalhar políticas específicas para os idosos. A saúde pública vai estar muito mais focada nos idosos, você tem que ter ali muita prevenção, enfim, políticas sociais também, e tudo isso causa preocupação aos municípios. E eu tenho dito o seguinte: quem paga a conta, o cidadão que está lá na cidade, ele está muito distante de quem toma a decisão, que é majoritariamente quem está lá em Brasília. Queria voltar um pouquinho na campanha para a AMM. O senhor é do novo, né, partido do governador Romeu Zema, que não lhe apoiava, ao menos publicamente, nessa eleição. Terá na entidade vices, né, do Avante, do PL, prefeito de Governador Valadares, Coronel Sandro, um deles, né, e teve apoio da maioria dos prefeitos e deputados do PT. É uma articulação, prefeito Falcão, que segue uma lógica diferente de outras construções eleitorais? Como é que foi isso? A AMM é uma instituição, né? A gente tem defendido aquilo que é óbvio. A minha disputa partidária, ideológica, ela fica lá no meu município. Na AMM, nós temos que fazer um trabalho institucional. Eu tenho que trabalhar para o prefeito do PT, do PL, do Novo, do PSD, do Republicanos, todos. Assim como, quando um prefeito vence a eleição na sua cidade, ele tem que governar para todos, passada a eleição, na AMM, passada a eleição, eu tenho que trabalhar para todos, para quem votou e para quem não votou em mim. E lá dentro não tem espaço para política partidária. O trabalho é institucional. Todos os prefeitos e prefeitas pagam a mensalidade para receber os serviços de forma justa, isenta, sem qualquer contaminação, digamos assim, político-partidária, né? Então, não acredito que vá ter qualquer problema em relação ao governo do Estado, nem ao governo federal. A AMM precisa ser independente de fato, isso não pode ser só um discurso. Nós temos que atuar de forma autônoma. É o único lugar de fala que os prefeitos mineiros têm. Então, não pode haver interferência externa. O respeito
em relação ao governo do Estado e ao governo federal, seja qual for o governador ou o presidente, ele vai ser uma realidade, mas nós vamos atuar com muita firmeza na defesa dos interesses dos municípios mineiros. Do ponto de vista pessoal do senhor, ficou alguma mágoa com o governador Romeu Zema desse processo? De forma alguma. Nós sabemos que governar um estado como Minas Gerais não é fácil, um estado grande, diverso, cada região tem as suas peculiaridades, muitos partidos, né, trabalhando na Assembleia, nas prefeituras, e o governo do estado tomou a decisão e adotou uma postura que entendeu que seria mais justa com os municípios, essa postura de isenção e de respeito à independência da AMM, e eu estou também tomando a minha decisão que garanta uma imparcialidade na gestão da AMM, por isso ficando sem partido. O senhor vai deixar, então, o Partido Novo? Já tomei essa decisão, estarei sem partido para que todos tenham esse gesto, mostrando que a nossa gestão pretende ser plural e respeitosa com as mais variadas matizes ideológicas, as colorações partidárias, com as regiões de Minas, o porte dos municípios, né, de Serra da Saudade, que é o menor, até Belo Horizonte, que é o maior. E a ideia é ficar sem partido até quando? Olha, no executivo, né, um prefeito, um governador, ele pode ficar sem partido. O que não pode é no legislativo, porque o mandato é do partido, né? No executivo, o mandato, o entendimento da justiça eleitoral é que é do candidato. Então, eu não tenho eleição para disputar esse ano, não estou pensando nisso, então, portanto, não me preocupa. A gente vai seguir o nosso trabalho com aquilo que realmente importa, que são os princípios, os valores e os municípios mineiros, o trabalho na AMM e o trabalho em Patos de Minas na Prefeitura. O senhor foi eleito, né, para essa gestão que irá de 2025 a 2028, vencendo o doutor Marcos Vinícius, ex-prefeito de Coronel Fabriciano, e atual presidente da entidade, né? O placar ali foi de 361 votos a 288. O senhor já mencionou aqui nessa entrevista, né, que integrava a diretoria da entidade. Quais eram, assim, suas principais ressalvas à gestão anterior e as principais mudanças que o senhor pretende implementar, né, internamente a partir de agora? Eu reconheço aquilo que funcionava, a AMM nas micros, nas macros, os cursos de capacitação, o Congresso Mineiro de Municípios, mas eu entendo que é preciso ter mais participação dos prefeitos. Nós não tínhamos reunião de diretoria, foi uma gestão de acordo com o perfil que a gente respeita, cada um tem o seu perfil, a sua maneira de trabalhar, mas a minha maneira de trabalhar é um pouco diferente e eu vou trazer o maior número de prefeitos e prefeitas para dentro da AMM para compartilhar a tomada de decisões. E também quero estar muito mais presente nas regiões, levar a estrutura da AMM a quem paga a mensalidade, a quem é o fim da entidade, né, que é o município, e principalmente os pequenos, repetindo, que são os que mais precisam dessa representatividade. E fazer uma defesa dos interesses dos municípios um pouco mais aguerrida. No acordo de Brumadinho, cito aqui o exemplo, a AMM entrou pesado nesse assunto, a Assembleia também entrou, garantiu a todos os municípios de Minas uma parcela do recurso, já que um desastre desse patamar ele afeta o estado todo, que tem a sua economia baseada também na mineração, além do agro, de outras frentes importantes, né, da nossa economia. Então, a economia do estado e de todos os municípios foi afetada. Já no acordo de Mariana, durante essa gestão atual da AMM, faltou reunir os municípios, elaborar uma estratégia, definir uma linha de ação para que a gente garantisse recursos para todos os municípios, não só os diretamente afetados. Então, hoje o governo federal e o governo do estado conduzem essa questão e não tivemos uma participação efetiva da AMM. Eu quero fazer diferente em relação a isso. Esse é um bom exemplo. Na campanha, o senhor já vinha defendendo a extinção da possibilidade de não prefeitos ocuparem a presidência da AMM, algo que ocorreu, né, nos últimos anos, não apenas com o atual presidente da AMM, né, Marcos Vinícius, que é ex-prefeito. Por que essa mudança? Até 2020, o Estatuto da AMM permitia somente prefeitos ou prefeitas com mandato na presidência. Em 2020, o Estatuto foi alterado para que o mandato fosse estendido do presidente, à época, Gilvan Lacerda. Então, o mandato dele teve um ano a mais e ele permaneceu ali um ano sem ser prefeito. Mas ele não concorreu, não foi candidato sem ser prefeito. E agora essa mudança ela serviu para que um ex-prefeito, que não está mais no cargo,
fosse candidato. É um direito dele, está lá no estatuto, mas a gente não concorda com essa prerrogativa, né, que foi criada, e entendemos que esse é um precedente perigoso, inclusive, porque nos consórcios multifinalitários, nos consórcios de saúde, são prefeitos com mandato que estão na presidência. Nas associações micro e macro regionais, prefeitos com mandato também. Então, na AMM, nós queremos voltar esse estatuto ao normal. Será convocada uma assembleia logo depois da nossa posse, no dia 7 de maio, né, nós vamos convocar uma assembleia posteriormente para promover essa mudança no estatuto e preservar a entidade, protegê-la, né, desse tipo de prática, que não estou dizendo que é o caso do Dr. Marcos Vinícius, mas de repente amanhã a gente tem uma situação de conflito aí e que o municipalismo pode acabar ficando em segundo plano, a entidade pode acabar sendo utilizada para projetos pessoais. A representatividade da AMM vem crescendo, prefeito Falcão, né? Já são aí 818 municípios filiados. Que desafios que isso traz, né, diante dos perfis diversos das prefeituras, de cidades pequenas, médias, né, algumas que são polos regionais com seus desafios peculiares? A Associação Mineira de Municípios cresceu muito nos últimos anos. Ela teve mais de 300 novos filiados na gestão do Gilvan Lacerda. Nessa gestão atual teve mais de 20, quase 30 novos filiados, e a gente quer continuar fazendo esse trabalho. Se hoje são 818 municípios afiliados, em 853 nós ainda temos aí alguns para trabalhar, mas a associação já é a maior associação da América Latina, que representa municípios, que representa prefeitos e prefeitas. Então, agora, com a estruturação que foi feita nos últimos anos, tanto pelo Gilvan, principalmente, que reestruturou tudo lá, nessa gestão atual, a questão do caixa foi bem conduzida, apesar de que eu acho também que não adianta muito dinheiro em caixa, o dinheiro tem que ser transformado em serviços, né, para os municípios, mas não foi uma gestão irresponsável em relação aos recursos. Então a gente tem as ferramentas, os instrumentos para fazer um bom trabalho. No relacionamento com os governos estadual e federal, né, tem a questão da revisão do Pacto Federativo, que é a pauta macro, mas queria saber do senhor quais políticas públicas em específico devem ter maior atenção nesse momento, áreas, por exemplo, saúde, né, educação, o que são os gargalos principais? A revisão do Pacto Federativo, se você fizer uma pesquisa com os prefeitos e prefeitas de Minas Gerais, como nós fizemos, inclusive, você vai perceber que mais de 30% dos prefeitos colocam como a principal aflição a falta de recursos para fazer o trabalho do dia a dia. Então, essa não tem como fugir dela, é a principal. Os critérios da formação também do FPM, porque você tem município pequeno que tem 1.000, 2.000 quilômetros de estradas rurais, outro tem quase nada e recebe a mesma coisa. O critério hoje é só populacional, a gente quer trabalhar bastante a questão territorial também. Já temos aí propostas sendo construídas para serem levadas ao Congresso Nacional, para a gente rever esses critérios. É uma proposta que seja justa, equilibrada, sem a ilusão também de que tudo vai mudar e de repente todo o recurso vai ficar para os municípios. A gente sabe que isso não vai acontecer de uma hora para outra, mas é preciso avançar. Nós temos que avançar e temos que conquistar mais recursos para os municípios. Temos ainda a questão dos convênios com o governo do estado e com o governo federal, que são muito burocráticos, lentos, e você ainda tem que devolver recurso depois que você aplica, né? Você recebe um recurso, aplica, compra uma van, por exemplo, constrói alguma estrutura ali e sobra um recurso, você tem que devolver para o estado e para a União, você fica meses para prestar contas, e a desvinculação desses recursos, como aqui na Assembleia foi aprovada uma proposta que foi super importante, que foi a desvinculação dos recursos da saúde. É a proposta do presidente da Assembleia, inclusive. Exatamente, né, do presidente Tadeu, que a gente tinha um recurso, lá na Prefeitura de Patos, tinha milhões de reais em caixa lá da saúde, mas a gente não podia utilizar o recurso. Então, graças à Assembleia, esses recursos foram desvinculados, dando a liberdade a quem está lá no município, no dia a dia, e sabe o que efetivamente precisa ser feito. Então, a gente sabe que tem aqui na Assembleia, inclusive, hoje uma proposta também de desvinculação de outros recursos, não só da saúde. Isso está tramitando aqui na casa e nós vamos trabalhar muito para que isso avance,
para que os prefeitos, as prefeitas tenham mais liberdade na aplicação dos recursos. E aí eu poderia citar também reforma tributária, que preocupa muito, a questão também do imposto de renda, né, a isenção do imposto de renda, que vai ser, na opinião de muita gente, um avanço para o indivíduo, mas para o caixa da prefeitura vai ser uma perda. Então você ganha de um lado, mas vai prejudicar ali na saúde, na educação, porque vai ter menos dinheiro. Então o governo federal precisa estipular um mecanismo de compensação, tem que haver uma reposição desse recurso, dentre várias outras pautas. Os professores a apoio que eu mencionei aqui, já que muitas políticas públicas elas são tripartites, né? Município, Estado e União. Essa, por exemplo, não é justo que fique só a cargo dos municípios. Nós temos numerosas pautas, tem muita coisa para ser discutida. Nós vamos organizá-las da forma mais estratégica possível, fazer uma gestão participativa para levar esses assuntos ao governo do Estado, ao governo federal e conseguir os avanços que todos esperam aí no municipalismo. Falando em governos do Estado e federal, né, nós temos atualmente o presidente Lula, o governador Romeu Zema, que tem trocado com certa frequência farpas aí pela imprensa em atos públicos. O fato de ambos rivalizarem, né, em meio a essa polarização nacional que ainda está muito latente, né, na sociedade, a polarização política, pode trazer prejuízos ao Estado e ter reflexos negativos nos municípios? O que a gente espera é que haja por parte do presidente da República e do governador do Estado o equilíbrio, a maturidade, para que isso não represente nenhum tipo de prejuízo para ninguém. O presidente ele tem que governar para o Brasil inteiro, o governador tem que governar para todos os mineiros e é natural, né? Por outro lado, isso sempre foi assim, né? No ano que vem tem eleição de presidente, de governador, então aqueles que são postulantes, eles começam a intensificar essas agendas e a manifestação de suas opiniões, né? Começam a se posicionar mais como pré-candidatos. Esse processo ele sempre existiu, mas é preciso resguardar o cidadão, que eu sempre chamo de quem paga a conta, né? Nós temos que resguardar quem está pagando a conta, quem está pagando o salário de prefeito, governador, presidente, pagando todos os impostos aí, sustentando toda essa estrutura, é a população, e a gente não pode se afastar dessa convicção de que esse cidadão é que precisa ser respeitado. Como é que o senhor está vendo a gestão de ambos, assim, se o senhor tivesse que talvez dar uma nota? Olha, o governo do Estado, eu sou um apoiador do governo do Estado, né? Vejo que tem muitos avanços, muitos outros necessários, né? E as críticas que são feitas às vezes ao governo do Estado, elas em parte são até injustas, porque se as pessoas conhecessem de fato as dívidas que o Estado ainda tem, o caixa real do Estado, elas saberiam que já está sendo feito muito dentro daquilo que é possível. Mas isso também faz parte. Quem está governando está sujeito a críticas, né? O governante ele prioriza uma determinada questão, mas ele não agrada todo mundo. Uma parte da população acha que tinha que ser priorizada era outra questão. Então fica sempre esse paradigma, sempre essa discussão que é salutar na democracia, isso é absolutamente normal. E em relação ao governo federal, até pelo partido no qual eu estou, né, vou deixar o partido, mas ainda estou, e até em razão da minha orientação, né, da minha político de direita, né, abertamente. Isso, eu não fui apoiador do governo federal, mas respeito, acho que não é destruindo que você vai conseguir avançar, e espero que a gente tenha mais avanços, né, que a gente deixe de lado aí as brigas, né, para focar naquilo que é primordial, que é melhorar a vida das pessoas. No ano que vem já tem eleição novamente de presidente e governador. A gente percebe que nesse momento as movimentações já estão a todo vapor, né? Todo vapor e já contaminam, assim, de certa forma, até o trabalho do dia a dia, né? Pois é, tem 3 nomes mais cotados aqui para o governo de Minas. O vice-governador Matheus Simões, os senadores Cleitinho Azevedo e Rodrigo Pacheco. A AMM, institucionalmente, não toma posição nesse tipo de disputa. A AMM vai ouvir todos.
A MM precisa receber todos os candidatos, dar a eles a mesma oportunidade de conversar com os prefeitos, precisa ter respeito por cada candidato, uma vez que depois de passada a eleição, ganhe quem ganhar, a MM vai ter que ter uma relação institucional com esse governante, né? Então nós temos que ter muito cuidado e responsabilidade para não misturar as nossas convicções pessoais com aquilo que é institucional. No plano nacional, para fechar nossa conversa, prefeito Falcão, qual sua visão sobre as opções da direita, né, que é o seu campo político, para a presidência da República, com o ex-presidente Jair Bolsonaro estando hoje inelegível? Nós temos bons governadores, né, ótimos governadores. Eu citaria o governador Tarcísio de Freitas de São Paulo, o nosso governador Romeu Zema, o governador Ratinho do Paraná, o governador Caiado de Goiás, Mauro Mendes de Mato Grosso. Nós temos muitos bons governadores e é preciso abrir esse campo político, abrir essas opções, e o que eu espero é que haja, por parte de todos os postulantes, né, um diálogo profícuo. Precisam sair unificados na sua visão? Sair unificados, não tem dúvida nenhuma disso. A política é feita de grupo, de construção, e nós temos uma grande oportunidade hoje no Brasil de formar um grupo onde a vontade de cada um seja respeitada e que a gente verifique quem está em melhores condições num determinado momento, e assim essa linha sucessória ela vai sendo organizada e seguida, né, digamos assim. Então nós temos boas oportunidades para o ano que vem para construir um cenário de maior pacificação no país. Muito obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político, prefeito Falcão, e sucesso aí à frente da Prefeitura de Patos de Minas e também da MM no próximo quadriênio. Eu que agradeço pela oportunidade de conversar, Marco, aqui com você, agradeço todo o time aqui da TV Assembleia, sempre um prazer, estarei sempre à disposição para falar desse tema tão importante, fundamental, que é o municipalismo. Conversei com o Luiz Eduardo Falcão, prefeito de Patos de Minas e presidente eleito para o comando da Associação Mineira dos Municípios no quadriênio 2025-2028. Falamos sobre as diretrizes de atuação política e institucional da nova direção da entidade, que representa mais de 90% das 853 prefeituras do Estado, o que será prioridade nas relações federativas, nos serviços de capacitação e de assessoramento às administrações filiadas. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.